Olá, o pessoal está entrando aí. Vamos lá. Cortou, tudo bem? E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos no NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, mais uma sexta-feira. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando pela primeira vez. Hoje eu fiz um convite aí, né, para mais algumas pessoas que acompanham o tratamento aqui do Seara de José, de cirurgias espirituais. Convidei vocês para conhecer um pouco do trabalho do NED, porque muita gente tem me perguntado por onde que eu vou estudar, como é que eu vou fazer, como é que eu posso ter, já que tem muita casa, a maioria das casas espíritas ainda estão paradas, né? Algumas já estão funcionando mais ou menos. Então, essa é uma oportunidade de você interagir com a gente. Você pode fazer pergunta, você pode tirar dúvidas. A gente não vai fazer o tratamento, vamos deixar bem claro aqui, né? A gente não tem como fazer o tratamento, que tem um dia do tratamento para isso, mas a gente pode tirar dúvidas sobre todos os assuntos relacionados à doutrina. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje é o capítulo do sonambulismo. Boa tarde, Newton. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos abnedianos. Boa tarde a você, que você disse que está entrando pela primeira vez no canal. E o estudo é sobre o dos espíritos, né? Porém, se houver alguma pergunta relacionada à espiritualidade, uma dúvida que aconteça no seu dia a dia, com você, um problema que não tenha nada a ver com o estudo do dia, mas que seja relacionada à espiritualidade. Aliás, nós estamos estudando, né? Talvez abrir um dia exatamente para isso, sim, né? Sim. Especificando. Muita gente está em tratamento, mas o tratamento, veja bem, é muita gente que está entrando, é muita gente, a gente não tem como falar com todo mundo. Então, talvez estamos estudando, talvez, abrir um dia de horário para falar sobre depressão, sobre todos os problemas do dia. Aproveitar as colocações que tem Exatamente. No debate sobre esse assunto. Exatamente. Né? Então, hoje, sejam bem-vindos vocês que estão vindo pela primeira vez e assistindo o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, diretamente da cidade de Santos, nos estúdios dentro do Centro Espírita Seara de José. Que o Zé reformou especificamente, né, Zé? A sala que vocês estão vendo aqui. Essa sala, exatamente. Foi uma reforma que foi feita aqui recentemente, então, só para atender vocês. Mais ou menos, né? A gente sabe que a gente usa alguns recursos aí. Gente, vamos dar só rapidamente para a gente começar a estudar. Vamos dar uma boa tarde aí para o Oswaldo Araújo Júnior, Regina Lago, a Leide Del Ciccone, já está a postos aí. A Leide Del, Tatiana Marques, Urânia Trudes, boa tarde, amigos. Urânia. Cláudia Ribeiro, boa tarde a todos. Beijo você no jogo. A Delmira Ciccone Moutinho, esposa do nosso amigo aqui, boa tarde, ótima sexta a todos. A Aline Renata, a Renatinha que vem aqui, que cuida, que é voluntária aqui da casa. Alcina Sotelo Medeiros, a voz da multidão. Sem comentário. A voz do tratamento que escutamos na vibração é a voz da Alcina, ela está aqui presente também. E o nome dela também tem uma vibração, Alcina. Rosemary Cortez Caetano, boa tarde, amigos, ela vem aqui, mora perto da gente aqui. Salete Faria também, boa tarde. E a todos vocês que estão entrando aí pelo Facebook, pelo YouTube. A Márcia Doza, boa tarde, Márcia, tudo bem? Não se intimidem, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Márcio, eu acabei de falar com você, Márcio, pelo WhatsApp. O Márcio é do grupo da Agenda Espírita Brasil. Boa tarde, Márcio. Tá, seja bem-vindo. Vai conhecer o nosso trabalho de estudos, né? Nós pegamos o nosso trabalho, que era feito presencialmente, e passamos para cá, porque é o único jeito, né, que nesse momento... Continuar, né? Exatamente. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, é assim, vocês têm um videozinho, esses videozinhos tem mais ou menos uns 5 minutos. Esse vídeo vai falar do que número? Do 425? Do 425 ao 438. Ainda é a continuação do capítulo 8, Emancipação da Alma, né? E agora vamos falar sobre o sonambulismo. E eu tenho, só para vocês ficarem presos aí, eu tenho umas histórias, a gente fala que é bizarro, mas são estranhas. Não são macabras, não. Elas são bizarras. De gente que teve processos sonambúlicos e o que aconteceu com elas.
porque a gente vai separar um pouquinho essa questão do sonambulismo, daquela pessoa que caminha, né? É mais ou menos um pouco diferente do que fala o Livro dos Espíritos. Mas tem esses casos, eu queria que a gente estudasse esses casos também. Inclusive, ele vai, nas perguntas aí, eles comentam sobre... Vocês vão achar muito estranho, vai ser legal, porque é bom que a gente vai adquirindo conhecimento. Vamos lá? Vamos para o livro? Vamos lá. Vamos acompanhar agora? São 5 minutinhos. Vamos lá. Sonambulismo. Perguntas 425 a 438. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer, que necessita do uso do seu corpo, do qual ele então se serve, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo de vossa mão, no caso das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só capta sensações confusas e quase sempre incoerentes, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas de vagas lembranças, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado de sonambulismo e por que os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes, já não têm nenhum sentido. Digo na maioria das vezes porque também acontecem serem eles a consequência de lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, por vezes, até mesmo de uma espécie de intuição do futuro. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, a não ser pelo fato de ser provocado. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já não dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculo, pois que ele a atravessa livremente? Com frequência ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente mergulhados na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que manifestais, julga precisar de tais órgãos, mas se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. Já que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou de seu espírito, por que ele não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiro, não é permitido aos espíritos imperfeitos verem tudo e tudo conhecerem. Sabes perfeitamente que eles ainda partilham dos vossos erros e preconceitos, e depois, quando estão presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito.
Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica com um fim útil e sério, e não para lhe ensinar o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, inclusive das que estão acima de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que supões. Apenas estão adormecidos, porque seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se deles. Que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós, encarnado na matéria para cumprir a sua missão, e o estado em que entra o desperta dessa letargia. Já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança que o faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmite o que devem dizer, suprindo a sua deficiência. Isto se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes evidente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes: dize-me que diga, ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque então se dá chance a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? De ambas. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que tem o espírito depois da morte? Até certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria, a qual o espírito do sonâmbulo ainda se acha ligado. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. No entanto, algumas vezes, eles não se dão conta disso no primeiro momento, e os tomam por seres corporais. Isso acontece principalmente aos que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos. Ficam espantados e por isso acreditam estar vendo pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Não percebem nenhuma mudança ao seu redor, parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Daí porque tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar onde está o seu corpo ou daquele em que está sua alma? Por que essa pergunta, já que a alma quem vê e não o corpo? Considerando-se que é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se encontra sua alma, algumas vezes bem distante daquele em que está o seu corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada, por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra por meio da eletricidade, o laço que liga os seus pensamentos é a eletricidade. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Sim, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Fator importante que a gente tem que focar é que tudo é em cima do espírito. A gente fala de sonambulismo porque é estranho, alguns casos de sonambulismo em que uma pessoa, um corpo, anda pela casa e faz atitudes, e existe
digamos, aquele mito, né, de que não pode acordar, que senão a alma não volta. Existia muito essa história. Mas o ponto principal, nós entendemos que tudo é proveniente do espírito, ou seja, o espírito, inclusive se fala-se alma, né? Na doutrina dos espíritos, o Kardec definiu alma como o espírito encarnado. Só uma definição. Ele só utilizou isso como uma definição para não ficar falando espírito. Então, para definir, falou assim: toda vez que se fala em alma, ele quer dizer que aquele espírito ele saiu da reticidade, está encarnado e está no corpo físico. Então a gente fala alma. Alma é o espírito encarnado, né? Mas é um espírito. E o próprio espírito ele utiliza a sua ferramenta, né? O corpo, durante o sono, né? Que o sono é um sonambulismo mais esdrúxulo, né? Não é uma coisa. Então o que acontece? Ele utiliza no sono, ele se desdobra, né? O corpo fica em descanso, fica em repouso e ele frequenta os locais que são afins. Quando ele necessita, de alguma forma, utilizar a ferramenta, o envoltório dele, que é o corpo, o que acontece? O corpo entra no estado cataléptico, ou seja, os órgãos, ele perde a sensação do ambiente. E o espírito utiliza a sua ferramenta para algo que ele esteja muito concentrado naquilo. Ou seja, as pessoas muito ansiosas, podem reparar, estudos que pessoas que são sonambúlicas, elas são muito ansiosas, elas são muito preocupadas, elas estão presas sempre a algo que estão sempre, de alguma maneira, o afetando. Então, não só ele vive fisicamente aquele processo, como até quando o espírito se desdobra, ele utiliza muitas vezes o corpo para que possa, de alguma forma, atender às necessidades dele, seja ela qual for. E também fala, né, do sonambúlico magnetizado, que é um dos casos em que faz o tipo de desdobramento, né, mas, porém, o corpo físico ele perde toda a sensação externa. Por quê? Justamente para não interferir nesse processo de desdobramento, né? Porque se eu estiver aqui, sonambulicamente falando, e, de repente, faz um barulho, alguém me toca, eu interfiro na ação do espírito nesse processo. Então, por isso que ele fica nesse estado cataléptico, tá? Então, isso é importante. Agora, uma coisa que eu achei muito importante, não sei se passou desapercebido, é o seguinte: não é porque você está num estado sonambúlico que você não responde pelos seus atos. Ah, mas eu estava... A minha atitude foi sonambúlica, eu não estava sabendo o que estava fazendo. Não é bem assim. Aí reforço a última pergunta, que você é responsável, sim, e você vai responder por esses atos. Uns atos construtivos ou destrutivos. Porque o corpo físico é uma ferramenta, né? Nós sabemos que a mesma ferramenta que cura é uma ferramenta que pode matar se a pessoa não tiver uma boa índole. Um próprio bisturi, a gente sabe disso. O bisturi cura, mas pode matar também, né? Então, a gente tem que entender que não é porque eu estou em desdobramento, não é porque eu sou sonambúlico, não é que segundo Kardec não existe, mas eu sou um médium inconsciente. Está lá no Livro dos Espíritos. Inconsciência não existe. O espírito sabe o que está acontecendo. Ele pode estar nesse estado cataléptico, né? Então, ou em letargia, né? Então, nesse momento, eu sei, porque o espírito sabe o que está fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós estamos vendo. Tanto é que também uma das colocações aí é que nós não vemos no momento espiritual pelos olhos ou ouvimos, nós pelo corpo. Até fala do joelho, né? A gente percebe pelo joelho, eu ouço pelo joelho. É que, na realidade, é um campo eletromagnético, um campo órico, que ele sente tudo à sua volta. Na realidade, não é ouvir, não é enxergar numa linguagem espiritual. Então, sim, sentir o ambiente, se envolver no ambiente. Convidei uma série de pessoas hoje para assistir, e muitas delas não conhecem a doutrina. Certo. Você falou desdobramento. Então, com uma linguagem bem simples, Newton, explica o que é desdobramento e faz uma comparação com o sonambulismo. O sonambulismo, ele utiliza o corpo, né? Você já deve ter visto vários casos, até no próprio desenho, a pessoa andando, isso é figurativamente falando, ninguém anda assim, né?
A pessoa simplesmente anda, né? Faz atitudes, abre uma porta, sai na rua. Isso é de desenho, né? Que você coloca as mãos pra desenho, frente. desenho, isso é uma coisa de desenho, né? A pessoa sonambúlica, ela sai, ela veste roupa, até se veste Isso. e sai, né? Então, isso é o sonambulismo. O desdobramento é quando você está dormindo, ou então num trabalho mediúnico, o espírito, ele se desloca, deixando o corpo, sendo que se desloca, mas não existe isso de romper, né? Porque existe Está ligado ao corpo. Está ligado ao corpo por um fio, né? Um fio que está ligado, normalmente não, está ligado à glândula pineal, que é a responsável por todo o complexo, né? Então, ele fica preso à consciência, é como se a tua consciência tivesse um fio da consciência do espírito. É como uma extensão. Houve um desenho, inclusive, se vocês prestarem atenção. Um dos desenhos. Houve um desenho mostrando como é que é. Ele está deitado e um está em cima assim, olhando, mas tem um fio da cabeça do que está olhando, né? Então, nesse momento, você se desdobra num trabalho mediúnico para alguma finalidade, ou para visitar alguém, ou para levar medicamento, alguma coisa assim, né? Isso é um desdobramento. Tá? Ok. Agora, o sonambulismo, ele é um fenômeno mediúnico ou medianímico? Os dois. Ele é mediúnico? Ele é mediúnico e mediano, porque todos nós somos médios, né? A gente, o medianímico sou eu que controlo, sou eu mesmo, né? Através disso. E o mediúnico, na realidade, é assim, digamos assim, a situação, né? Então, e todos nós somos médios, todos, sem exceção, né? Até mesmo os animais, os vegetais. Por quê? O que é ser médio? Ser médio é aquele que intermedia entre o mundo espiritual e o mundo material. E por nós estarmos conectados com o mundo espiritual, porque nós somos espíritos, né? Tanto estamos conectados com o mundo espiritual que quando nós dormimos, nós nos desdobramos e nos conectamos com o mundo extrafísico, né? Então, agora, o que a gente às vezes confunde, eu não sou médico, perdão, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço, eu não vejo, o que existe, você não é ostensivo, né? O que é ostensividade? É aquele que vê, aquele que escreve, aquele que fala, aquele que ouve, né? O psicofônico, que tem intuição, mas todos nós temos essa capacidade mediúnica, dito também pelo próprio Kardec, né? Através do Livro dos Espíritos, para reforçar no Livro dos Médiuns, né? Olha, eu vou contar para vocês, antes de mais nada, deixa eu só dar um oi para o pessoal, né? Inclusive para o nosso querido Beni Coquinho também. Espera só um pouquinho que chega lá. A Sueli Manfred, boa tarde, está entrando a Marisa Fente Pérez, a Gunila Wagner. Beijo, Marisa. Arli Souza, boa tarde, Arli. Carla Renata Capasso também, boa tarde. Beni Coquito, estamos juntos. Bem. Joelma Ventura, boa tarde. Ed Soares, boa tarde, irmão. Ed, um grande beijo para você, Ed. De São Paulo, capital. A Márcia já está fazendo uma pergunta aqui, ó. A Márcia Dosa está falando, na minha família, as crianças são sonâmbulas e depois, na vida adulta, não são mais. Então, as crianças são mais suscetíveis ao sonambulismo? Sim, com certeza. Explique por quê. Porque é mais ou menos assim. Vou deixar a pergunta. Me perdoe, viu, Márcia? Me perdoe, talvez que você saiba disso, mas que o Deus já falou a pessoas novas aqui não saibam. Na doutrina dos espíritos, do 0 aos 7 anos de idade, nós estamos no processo reencarnatório, ou seja, o espírito está tomando conta do corpo. Em média, a gente fala 7 anos, mas é em média, pode ser 6, pode ser 8, depende de cada espírito. O que acontece? Só aos 7 anos que o cérebro está completamente formado, todos os lóbulos cerebrais, os axônios, os neurônios, a quantidade de cérebro, está tudo formado. Então, é nesse momento em que o espírito realmente se apossa do seu veículo físico, né? Não está faltando nada, não, então pode ligar a máquina, né? Enquanto a máquina tiver, é que nem um carro, enquanto está faltando algum parafusinho, não vamos ligar, não. Tá tudo ligado? Tá, então pode virar a chave, é mais ou menos isso. É quando ele realmente toma conta. Daí dos 7, inicia a sua jornada corpórea, né? Assim, a nível de consciência, em busca da razão e assim por diante. E a criança, nesse período, ela está muito mais, eu costumo brincar que está muito mais com o pé lá do que cá. Então, eles vêm, brincam com ela amiguinhos. Tem as impressões. As impressões do mundo espiritual mais intensas. Ok. Mais intensas. Eles vêm,
eles brigam com os amiguinhos, que na verdade não são amiguinhos, são amigos sim, mas do mundo espiritual, que está compartilhando essa jornada que vai se iniciar, está até se despedindo, porque sabe que vai haver um momento que eles não vão ter mais esse contato visual, de sensibilidade. Então, por isso, a criança, justamente pela necessidade que ela tem de algumas coisas, ela utiliza o corpo, que ainda está no processo mecânico, para fazer algumas das coisas. Quando eles voltam a uma parte adulta, 7 anos, aí voltam. Só para dar uma ilustração, aquelas crianças que com 2, 3 anos de idade tocam piano, que é uma maravilha. Cantam, fazem tudo. Quando daqui a pouco desaparece, não consegue nem mais tocar uma nota. Né? É verdade. Então, isso é o processo, a não ser que dentro do projeto reencarnatório dela tenha esse compromisso de ser um pianista, um maestro. Agora, assim, daqui a pouco a gente vai ver que não é só com criança. Sim, sim. Né? Tem muitos adultos, a gente Sim. tem histórias assim, incríveis, que a gente vai contar para vocês, até um pouco bizarras, estranhas, sobre essa questão do sonambulismo. Agora, eu tive uma namorada na faculdade, na época, eu estudava em Itatiba, estávamos deitados, ela levantou, eu não sabia, né? Fiquei surpreso, era sonâmbula. Ela levantou, ela caminhou para o canto da parede e ficou olhando para o canto da parede. Depois ela foi lá, abriu a geladeira. E aí me falaram assim, não acorda, não dá um susto, não fala rápido que a pessoa pode... Isso é verdade? Isso é verídico? Não. Isso é história do povo? História do povo conta. Porque é assim, espiritualmente não tem nenhum efeito você acordar. Pode levar um susto. Não, então, mas acordar no susto faz mal? Não, aí eu não sou médico, né? Então, neurologista eu não sou, mas certa vez eu vi um neurologista que não tem nenhum, mas isso é um mito, né? Isso é um mito que criaram, porque diziam antigamente que se você acordasse a pessoa do meio do sono, ela podia morrer. Porque eles até falavam, o espírito está fora do corpo, mas se você acorda, o espírito não volta. Né? Mais ou menos assim. Não, já contaram isso, né? Que pode ser que ele não volte. Não volte. Isso aí é mito. É lógico que não vai chegar assim. É claro que você não vai fazer isso. Você não... A gente pode morrer de infarto por um susto normalmente, né? Não precisa necessariamente estar no sonambulismo, né? Olha, um dos casos, eu vou começar mostrando os casos para vocês, mas eu queria que vocês fizessem perguntas nos comentários. Se você já teve uma experiência com sonambulismo, se você ou conhece alguém, conte para nós, tá bom? É importante que você enriqueça aqui justamente sobre esse assunto. O primeiro é o tal do jardineiro nu. Olha só, o caso aconteceu em 2005, é um perito em computador, ele foi encontrado pela esposa, o nome da esposa é Rebeca, ele estava completamente nu, aparando o gramado. Aí eu pergunto para você, ele levantou e foi aparar e estava nu. A gente não tem o sentido como é que a gente fala? Esse cuidado que a gente tem, eu vou estar nu, aquela ética, não é nem ética, qual é o nome da palavra? Assim, a gente não tem vergonha, a gente perde a vergonha quando está... Não, na realidade que não é nem que perde a vergonha. Por exemplo, provavelmente se ele foi aparar a grama nu, é porque ele estava dormindo nu. Eu não sei. Não explica. É assim, gente, eu não sei do caso, não conversei com a pessoa, né? Então, mas eu vou dizer dentro da lógica, né? da doutrina, né? Dentro da lógica da reflexão, né? Porque cada caso é o que eu costumo dizer, não adianta você avaliar milhões de pessoas, milhões de espíritos, que eu costumo dizer, somos quase 30 bilhões no total, sendo que quase 8 estão encarnados. Então, cada um de nós somos diferentes uns aos outros, né? Então, vamos avaliar o que o livro dos Espíritos diz. Que o corpo físico, o espírito utiliza sua ferramenta, que é o corpo físico, para atender uma necessidade de preocupação. Algo que está me preocupando e eu não posso deixar, entre aspas, para amanhã o que eu quero fazer hoje, por exemplo. Então, talvez... para que todos nós possamos refletir, tá, gente? Talvez o jardineiro estava preocupado em terminar um trabalho. Né? Ele não falou assim, quando eu dormir vou levantar. Ele não falou isso, mas o espírito estava preocupado e acumulou essa informação. Né? Então, ele utilizou do quê? Da ferramenta que ele conhece. A ferramenta que ele conhece é o corpo físico, tá certo? Então, ele
devia estar deitado. Aí que eu falo, supostamente, tá? O Supostamente. pudor, a palavra que eu ia usar, você perde o pudor na hora de fazer. Então, quando você está o no corpo estado sonambúlico? Então, é aí que está. O espírito, como o pudor é criado em cima de crenças, né? Em cima, muitas vezes, ele não se preocupou com o pudor. Ele queria. É foco, né? A gente chama assim de cristalizações de ideia, não é verdade? Qual é o nome? Cristalização de ideias. Cristalização de ideias. Ou ideoplastia. O que acontece? Funciona mais ou menos assim. Nós mesmos, vamos analisar, será que não teve nenhum momento em nossas vidas que nós focamos tanto numa coisa que nós perdemos não o pudor físico, mas o pudor de respeitar o outro? Por exemplo, fazendo uma coisa, eu não me preocupei se ele vai gostar, se ele não vai gostar, se vai fazer mal, se não vai fazer mal. Será que não houve nenhum momento na minha vida, na sua vida, em que você falou, vou fazer isso, e não avaliou que fazendo isso você, consequentemente, estaria ferido emocionalmente, ou até humilhando pessoas, depois alguém fala assim, cara, o que você fez? Caramba, puxa vida, é mesmo, por que eu fiz isso? Né? Não, Né? bem lembrado. Foi um vetor, nós criamos uma ideia fixa em algo, né? É uma cristalização de ideias. E naquele momento eu tomei aquela cristalização e não parei para pensar, né? Eu fui direto naquela situação, né? Eu estou aqui, como eu costumo brincar, enlouquecendo uma ideia. No caso dele, ele cristalizou o seguinte, eu tenho que, sei lá, plantar essa roseira, por exemplo, não sei o que aconteceu, eu tenho que plantar agora essa roseira, porque se eu não plantar, vai passar lua, não sei o quê, sei lá, técnica... Agora, eu estava pensando assim, que eu tive um vizinho, por exemplo, que ele fez mais ou menos isso, ele foi até o elevador, ele estava só com a camisa, a parte de baixo não tinha nada. E porque ele botou na cabeça que ele tinha que fazer alguma coisa, é isso que você está falando? Isso, exatamente. Na idade ele não estava em estado sonambúlico, ele estava... Não, é estado sonambúlico. É estado sonambúlico? Estado sonambúlico. Eu posso considerar como estado sonambúlico. É que nem fala, o estado sonambúlico, por isso que os espíritos dizem que o estado sonambúlico ele é um estado cataléptico. Por quê? Porque, na realidade, os órgãos ficam todos voltados para as decisões do proprietário, digamos assim, né? Que é o espírito. O espírito, né? que é o então, proprietário. Ele é o proprietário. Então, ele perde a sensação, ele não sente frio. Né? Não é que ele não sinta frio, ele não transmite essa informação para o espírito. Ele não sente frio, ele perde as sensações. Né? Que a gente sabe que a catalepsia é um estado que muitas vezes, muitas pessoas, até nós falamos na aula passada, que muitas vezes morreram por causa disso, e em situações horríveis, né? Porque, na realidade, a pulsação baixa demais, a frequência cardíaca baixa muito, a respiração quase que desaparece, e antigamente fazia-se avaliação pela respiração, botava um espelho na frente do nariz, né? Ou tentava ouvir o batimento cardíaco, mas como caía muito batimento, a pessoa não via o espelho, porque era tão baixa que não fazia. Então, hoje não, hoje já existem técnicas, até o Zé veio com algumas histórias. Pô, mas isso foi recentemente. Sim, pode morrer gente ser enterrada viva hoje. O que eu tenho aqui é recente também. Tem mais casos aí. Olha só, a Delmira fez um comentário aqui. Só para avisar a Regina Lago que é a segunda vez, a conexão não caiu aqui, não. A conexão está ok, tá? O pessoal está entrando, está normal. Deve ser algo local aí, Regina. A Delmira Santos fala, mas se o sonâmbulo é responsável pelo que está fazendo, como esse homem foi cortar a grama nu? Ele não sabia o que estava fazendo? É estranho. Boa pergunta, Delmira. Foi muito bem você falar. O que a gente quer dizer é o seguinte, por isso que às vezes a colocação e vocês nos chamarem a atenção. Ela te pegou, hein? Não, foi ótimo, Delmira. Eu gosto disso, Zé sabe disso. Eu gosto dessas coisas para a gente realmente botar os pingos nos is, né? Então, quando na realidade, não foi eu que falei na aula de hoje do Livro dos Espíritos, né? Inclusive foi na última questão, se eu não me engano, na questão 438 ou 437, que ele diz que ele pergunta, somos responsáveis pelos atos? Sim, somos. Um ato que realmente comprometa uma situação. Por exemplo, o homem sai nu, né? É lógico que nos choca, isso aqui, mas por que nos choca, né? Ele não saiu nu para ofender ninguém, nem para se expor, né? E nem de uma forma, digamos assim... Ofensiva. Ele não tinha a preocupação, a cristalização do espírito, né? Não era essa. Ele queria justamente acabar aquele trabalho, talvez,
Ele falou, não, tem que acabar, que se não acabar, minha planta vai morrer, alguma coisa assim. Ele cristalizou a informação. Quer dizer, mas nessa hora o espírito não tem noção de que ele não, está nu. Não tem, não. É aquele exemplo que eu dei. Quando a gente faz alguma coisa, né, que acaba afetando pessoas, mesmo não sendo pudor, até pudor, gente, vamos assim, quando de alguma forma eu cedo a uma sedução, né, de uma mulher ou uma mulher de um homem, naquele momento eu estou, e sou casado, né, o que acontece? Eu não estou pensando nas consequências, né? Eu estou atendendo a um desejo, a algo que eu cristalizei, a algum sentido de prazer, que eu quero fazer aquilo. Então, o que ocorre? Só que depois vem as consequências, né? Não é isso? Então, nesse caso do jardineiro, que o Zé bem disse, ele não estava ferindo a intenção ou a visão, a cristalização dele, ele não focou que aquele estado de nudez, né, ele pudesse ofender alguém. Ele falou assim, opa, eu quero acabar o meu trabalho. Vem cá, levanta, vai lá acabar. Ele não se preocupou se o cara estava de roupa, se estava de cueca, se estava nu, entende? Porque, é que nem eu falei, se ele estava nu, algum lugar que ele tivesse no banheiro tomando banho, não, que estava dormindo, né? Então, tivesse dormindo na cama, levantou e saiu daquele jeito. É que nem ele falou, né, do vizinho dele, que saiu só de roupão. Ele saiu de roupão e foi até o elevador. Então. Aí, claro que quando o porteiro viu, né? Quando ele desceu, chamou a atenção. Aí ele acordou e voltou. E falou, desculpe, não sei o quê. Tem mais aqui, vamos lá. Cláudia Ribeiro, a minha filha, quando tinha uns 5 anos, era sonâmbula. Eu acordava com ela andando. Às vezes vinha dar beijo, pedia colo e voltava para a cama. Quando ela tentou abrir a porta, passei a tirar a chave da fechadura. E aí ela está falando que ela cresceu e não aconteceu mais. Isso, exatamente. Então, um beijo, Claudinha, um beijo para o Jô, para essa família maravilhosa, né? Então, o que acontece, Claudinha? É mais ou menos assim. Porque para você definir o motivo, né, que o espírito está fazendo isso, teria que fazer uma análise. Não que isso seja doença, nada disso não. Para poder saber por quê, qual é a finalidade disso, né? Se ela saía e abraçava e beijava, ela estava buscando alguma coisa ou alguém, né? O espírito fala assim, eu quero me encontrar com... E nessa fase infantil, você sabe que nós ainda estamos no mundo lúdico ainda, né? Porque ainda estamos nessa fase. 5 anos de idade, que nem você falou. E talvez a ideia também é essa, buscar alguém, né? Eu vou falar assim, eu vou enlouquecer a ideia que não estou falando que é o caso da sua filha. Mas como ele é um espírito reencarnado na sua família, a gente acredita que vocês tenham laços de reencontro, né? Mas digamos que esse espírito esteja relembrando a outra família, né? Que, de alguma maneira, ela estava buscando a outra família para reencontrar a mãe, o pai, assim por diante. Né? Não estou dizendo que tá, gente? É o que eu falei, cada caso é um caso. Eu só estou exemplificando uma situação, tá certo? Então, mas teria que realmente... Quando sou daquele caso, o Zé falou do vizinho dele, esse jardineiro tem que, na realidade, buscar essa informação, ou porque finalidade tem. Qual a finalidade? Algo com uma preocupação que ele tinha muito grande, né? Normalmente o sonambulismo, esse do sono, é mais ou menos isso, uma preocupação muito grande, algo que eu deixei para trás, não terminado, né? Que eu preciso terminar, mas eu sou tão ansioso que eu não quero esperar, acabo não deixando para amanhã. Eu utilizo o meu próprio veículo para fazer, né? Mas teria que entrar e conversar para poder descobrir. Eu tenho um caso, mas eu não vou falar dele, porque vai levar para um outro lado. Mas talvez no final eu fale. No final, o doutor Caetano. Vai deixar. O doutor Caetano falou 2 vezes aqui, em 2 lives, uma experiência que ele passou. Doutor Caetano, para quem não sabe, é do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Impressionante a história dele. Mas vamos deixar para... A Cláudia entendeu, a Marleucar está falando complicado, né, gente? Complicado mesmo. Agora vamos ver mais um caso aqui. A mulher sonâmbula que teve relações sexuais com estranhos. Em 2004, um caso raro impressionou especialistas em medicina do sono. À noite, enquanto dormia, uma mulher mantinha relações sexuais
com estranhos enquanto sonâmbula. Durante vários meses, eram encontrados preservativos ao redor da casa, e a mulher não tinha memória de suas atividades noturnas. Uma noite, seu companheiro, ao despertar do sono, sentindo sua falta, foi procurá-la e encontrou ela em relações com um desconhecido. Após uma séria avaliação clínica e combinação de fatores, convenceram os médicos de que o caso foi verdadeiro. Ela parou nas suas excursões noturnas depois de aconselhamentos psiquiátricos. O que você acha disso? Então, é aquilo que eu falei. Vamos refletir todos? Vamos todos refletir? É mais ou menos assim. Ela tinha... Vou falar agora como um psicanalista, né? Como ela não? Você é psicanalista. Não, como tal, né? Então, o que acontece? Pode ser uma insatisfação sexual, né? Pode ser isso... nós estamos falando tudo sobre espiritualidade, tá? Porque pode ser que essa mulher... Pode ser um processo obsessivo? Sim, mas veja bem, eu quero deixar bem claro, eu não gosto muito desse processo obsessivo. Né? Sabe por quê? Porque tudo eu culpo o coitado. Que a gente acaba jogando no processo obsessivo. A bronca eu mando pro cara. Não, o cara. Não, eu estava obsidiada, então por isso que não. É assim, para mim, eu vou dar um exemplo que o Chico falou sempre, ó. Tem um muro, né? Se tiver um buraco, tu joga a pedra, ela passa. Mas se não tiver buraco nenhum, a pedra bate e volta. Então somos nós sempre nós responsáveis pelo processo obsessivo. De alguma forma ou de outra. Nós estamos dando vazão. Exemplo, para quem conhece, Divaldo Franco, o Máscara, o obsessor dele de 40 a história do Máscara, né? Isso. O livro, mas nesse caso, então, o que é? Então, seria mais ou menos assim. Ou no caso, ela traz essa tendência acástica. O que é acástica? São os registros das outras encarnações em que ela tinha muitos contatos de relações sexuais, era uma pessoa... Memória espiritual. Memória espiritual, isso. Memória espiritual, que ela traz contigo, é muito forte hoje, as nossas atitudes, esses registros das memórias, vamos falar em linguagem mais atual, né? As memórias espirituais são muito fortes nas memórias atuais, porque são elas que nos trazem a prova e expiação, tá certo? Então, se eu fui não vou falar preventivo, não. Foi como é que a gente pode dizer, uma forma menos pesada. Eu fui fogoso, né? Fogoso, tá. Digamos que essa mulher fosse fogosa na outra encarnação. Então, ela veio nessa para dar uma melhorada, né? Para não ser tão fogosa. Inclusive, o marido falou assim, não, pode deixar que eu vou ajudar você e tal, assim por diante. Só que ela, no caso, durante fora do sono, né, na vida normal, né, enquanto acordada, digamos assim, ela tem vontade, mas fala, eu quero, mas não vou, né? Eu quero, aquela famosa, eu quero, mas não vou, eu quero, mas não vou. E durante o sono, o que acontece? O espírito, preso a essas memórias espirituais, coloca em atividade. Coloca em atividade, e qual é a ferramenta dele? O corpo. Aí você fala assim, mas ela pode estar obsidiada também. Porque ela deu... Uma coisa pode levar a outra. Isso. É assim, a causa principal de uma obsessão é o desejo do obsidiado. Né? Ou seja, a permissão do obsidiado. Como eu tenho eu deixei fluir, né, esse meu desejo, aqueles que também têm, pedem permissão. Não é assim, posso? Não é assim, ele sente a atração espiritual e a envolve também. Ok. Tá certo? Agora, pode ir lá. É assim, que você falou do caso que os médicos também, mas tem o boto cor-de-rosa, né? Também, né? O boto cor-de-rosa? O boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é aquelas menininhas lá do interior, lá do Amazonas, e ficava grávida e botava a culpa no boto cor-de-rosa. O folclore brasileiro. Saber se não é um boto cor-de-rosa, né? Entendi. A Maleucaro está falando assim, minhas primas eram sonâmbulas. E as duas, em estado de sonambulismo, ficavam em altas conversas e risadas. Mas entrando na adolescência, pararam. Olha que interessante. Você pode conversar durante... Sim. Pode conversar, como eu estou conversando com você aqui. Posso conversar com o espírito, né? Tem essa condição de eu sentar aqui e começar a conversar com 1, 2, 3, 4 espíritos. E todo mundo fala assim, pô, cara enlouqueceu, não tem ninguém aí. E aí a pessoa fica assustada. Isso pode acontecer em reuniões mediúnicas? Pode. Ok. A Delmira Santos está falando assim, é muito complicado o assunto. Muito complicado. Depois de uma amiga que nós sabíamos, feliz, que era sonâmbula, ela foi encontrada morta, tendo caído do 10º andar.
A família pôs grades em todo o apartamento, pois meu sobrinho sempre foi sonâmbulo. E apesar de ele ter 40 anos, a família não quis arriscar. É parecido com o caso do que o doutor Caetano contou. É muito parecido. Mas, gente, olha, eu vou dizer uma para vocês. É assim, eu não posso opinar, né? Que eu falei, eu posso refletir. Eu não opino nada, porque opinião é coisa fechada e você não serve para as outras. Então, eu estou sempre assim, tem uma visão, uma reflexão do que está acontecendo. A pessoa morrer porque é sonâmbula é meio complicado, a não ser que realmente esteja no projeto reencarnatório dela. Né? Porque aí seria... Os espíritos não impedem? Sim. Ah, ok. Eu estou falando, a não ser que esteja no processo reencarnatório dela, de repente passar por isso, para que a família, de alguma maneira, né, que está envolvida, sofra, alguma coisa assim. Mas o sonâmbulo desencarnar por causa do sonambulismo, eu acho muito pouco provável. Senão a gente vai acreditar que o sonambulismo sempre faz isso. Sim. Mas aí, é isso que eu pergunto. Você que está assistindo, talvez pergunte. A gente não tem aquele instinto de preservação? Sim, com certeza. A gente não tem aquele instinto de preservação que impede de não, o espírito. Veja bem, o corpo não é o fantoche, vamos falar assim, não é o fantoche do espírito. Eu vou atravessar aquela rua ali. Você acha que vai assim, vai lá, atravessa? Não, eu vou me preocupar se não vem carro para o meu corpo passar. Porque senão, eu tenho... Gente, o sonambulismo, quem está inconsciente é o corpo, não é o espírito, não. O espírito está consciente. Né? Então, o corpo é que está em estado de letargia, ou seja, estado catalepsia. Né? É ele que está em catalepsia. Não é o espírito está completo, como se ele conversa, ele bate, ele vê, opa, que nem essa que aconteceu, caiu no 40º andar, no caso, ele para ali e falou, opa, peraí, vamos pular para cá, que aí tu vai cair. Porque vocês imaginam o joystick, né? Quem joga aquele joguinho que fica assim, vai para lá, vem para cá, ele fica lá, ele comanda o corpo, né? Não é o corpo que comanda o espírito. A Maleucaro falou que foi uma ótima explicação, né, do que ela perguntou, e o Benico Quinto, bem-humorado, colocou assim, olha, assunto profundo. Meu cunhado ficava medindo a parede e queria consertar tudo. Aí ele disse assim, hoje ele é mecânico. Eu pensei que ia falar que ele construía, pô. Ai, meu Deus do céu. Vamos para outro caso aqui? Vamos lá. Vamos pegar um mais levezinho, né? A adolescente que pulou pela janela do quarto. A gente acabou de falar de um caso desse, né? Tá? Do seu quarto em maio de 2009, uma adolescente sonâmbula pulou da janela do seu quarto em um histórico castelo e caiu no chão. O nome dela é Raquel Ward. Saiu da cama e deu um pulo pela janela do castelo do século XIX. Semiconsciente, ela gritou por socorro e seus pais a levaram ao hospital. Aí, a surpresa, os exames revelaram que ela não tinha um único osso quebrado. Aí é assim, ou ela caiu na água, caiu no meio não é tão alto assim, porque é meio complicado. Porque não tem como o espírito, né, evitar a lesão do corpo físico. Não tem. Olha, o nosso amigo aí, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, boa tarde para ele. É o Éder. A gente vê esses casos, mas a gente tem que avaliar. Por exemplo, esse aqui, o sonâmbulo que congelou até a morte. Conhece? Em janeiro de 2009, Timothy Brookman, um eletricista de 51 anos da cidade de Hathaway, saiu de sua casa vestindo apenas a cueca e uma camisa. Aí, no seu corpo foi encontrado na manhã seguinte cerca de 190 metros da sua casa rural. Com temperaturas em torno de menos 16 graus, no local onde ele estava, ele morreu de hipotermia. Os pesquisadores encontraram uma garrafa de Ambien no quarto dele. Ambien é mais prescrito sonífero no país e tem sido ligado a centenas de casos de sonambulismo. Você sabia disso? Não conhecia. Então, eu não conhecia esse Ambien, o nome é Ambien. Ambien, né? E a sonâmbula que enviou e-mail para os amigos? Em 2005, uma mulher de 44 anos levantou-se 2 horas após ter ido dormir. Foi até seu computador, conectou-se com a internet e se registrou antes de mandar os e-mails. Cada um com uma combinação aleatória de letras maiúsculas e minúsculas. A nova variação tem sido descrita como ZZZ-meios. O neurologista disse que, ao contrário do simples sonambulismo, as atividades envolvidas na sua
na sua paciente, demonstraram complexo de comportamento e coordenação, incluindo digitação, composição e gravação de imagens, sendo capaz de lembrar a senha e ligar o computador. É uma tecnologia que olha como é importante a gente, como é maravilhoso, como nós somos maravilhosos, né? Nós somos seres maravilhosos, né? Somos a imagem e semelhança do Criador, né? Essa informação que ela tinha, como nós falamos aqui, pode ser algo de memórias antigas, né? Se ela não for analista, né? Caso ela seja analista, ela estava só trabalhando as suas memórias atuais. Exatamente. Né? Agora, mas ela é uma dona de casa, mal sabe escrever, mal sabe entrar no computador. O que ela está fazendo? Ela estava trazendo à tona Tem casos assim. Algo importante para ela. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês assim, pessoal. Eu amo música. Eu fico, às vezes, olhando quem canta, acho lindo. Só que se eu cantar, o males espanta. Eu espanto os males e os bons também. Né? Música, eu adoro. Já tentei piano, já tentei violão, já tentei violino, mas não é a minha praia agora. Mas eu tenho essa paixão. Né? Então, o que acontece? Provavelmente, nas minhas memórias, eu tenho um momento sublime que eu vi com isso, que me fez bem. Mas agora, para essa encarnação, eu não necessito desse meu conhecimento. Eu preciso de outros conhecimentos ou adquirir outros conhecimentos para me melhorar como ser humano, como espírito, né? E nesse processo evolutivo. De repente, a ansiedade dela, né? Do momento feliz que ela teve, do momento de realização que ela teve, quando ela se desdobrou, né? O espírito lembrou e falou, puxa vida, né? Vou, né, curtir esse momento. E foi lá. E se a gente cozinhasse durante o sonambulismo? Olha esse caso, gente. O chefe de cozinha, um chefe que cozinha durante o sono. Robert Wood, de 55 anos, cozinheiro, se dirigia a 3 a 4 vezes à cozinha, onde preparava omelete, fritava batata, fazia todo tipo de comida. Ele é sonâmbulo há 40 anos. A preocupação da sua família é de um acidente na cozinha, enquanto ele está no sonambulismo. Enquanto ele está sonambúlico, ele vai fazer comida. Mas não vai ter acidente mesmo, porque ele é chefe, né? Então, é algo que está dentro dele e ele utiliza isso aí para, né, o processo que eu falo, como processo de sonambúlico. Amália, o cara está falando que isso é do subconsciente. Ó. Eu acho que tudo está no subconsciente, pode vir à tona. É impressionante. Pode ser. Agora, e esse caso aqui, pessoal? Acompanhe agora. O enfermeiro que vira artista em transe. Esse é complicado. O nome dele é Lee Wadrin. Durante o dia, ele é enfermeiro. À noite, ele é um artista sonâmbulo que produz sensacionais obras. E não tem lembrança disso quando acorda pela manhã. Durante o dia, ele não apresenta interesse nem habilidade alguma com a arte. Seu sonambulismo começa aos 4 anos e na adolescência, e começou a produzir enquanto ele dormia. Então ele levantava à noite e fazia. Sim. Fazia, pintava, fazia. Só que durante o dia, ele odiava aquilo, não gostava daquilo. Me explica. Vamos refletir mais uma vez? Eu sou um excelente pintor na minha outra encarnação. Amava a pintura, amava não sei o quê. Mas nesse projeto reencarnatório, lá no mundo espiritual, antes de eu reencarnar, ele falou assim, vou dizer para você, olha, é o seguinte, você tem um compromisso com uma série de pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas que você, não na reencarnação passada, mas na outra reencarnação, porque nós somos seres milenares, né? Você tem esse compromisso. E então, para você resgatar esse compromisso, você vai ter que deixar aquilo que você ama, né, que é a arte, e vai começar a trabalhar através do sacro ofício. O que é o sacro ofício? Né? É o ofício sagrado, é o ofício sagrado do trabalho, o trabalho de se doar às pessoas. Então você vai ser enfermeiro. Tudo bem? Beleza? Nossa, é o que eu mais quero, eu preciso, eu sinto. Então tá, então assina aqui, pega o teu livro, o teu contato e leva lá para baixo. Estou brincando, tá, figurativamente. Aí ele vem com esse compromisso. Então, muitos casos, até que nem eu falei, crianças com 2, 3, 4, 5 anos de idade que toca violino, toca violão, toca piano, tem uns até que são maestros, né, que já apareceram na internet, mas chegou o período dos 7 anos em diante, onde o espírito domina o seu corpo e ali
ele começa a ter a compreensão das suas... Começa, não é que ele sabe, ele começa a ter a sensação da sua responsabilidade nesse momento reencarnatório. Aí ele vai dos 7 até os 15 anos de idade, na pré-adolescência, e na adolescência vira um vulcão, porque ele começa, naquele período, a enfrentar o que ele tem que fazer e de tudo aquilo que ele adquiriu nesse projeto, e ele vai em frente. E aí ele sabe, uma consciência que tem que se tornar um enfermeiro, alguém que trabalhe, no caso, enfermeiro, um médico, sei lá, alguma coisa nessa área, para poder encontrar, olha, gente, que coisa importante que a gente esquece. Essas pessoas que estão à nossa volta não é por acaso. Uma pessoa que você acorde na rua, uma pessoa que levanta do chão, um amigo seu, um desconhecido que você ergue, uma cesta básica que você dá, você como enfermeiro, uma aplicação de injeção que você dá nessa pessoa, você tem um compromisso com ela. Ué, mas é a sua? Todo mundo. É todo um projeto, é um projeto imenso. Aí ele se torna enfermeiro. Só que no momento ele tem uma saudade daquilo tudo, né? Alguns se desdobram, vão no mundo espiritual e lá eles cantam, dançam, tocam música, tocam piano e retornam para a sua vida material. Outros não tem tanta ênfase nisso, cristalizando a ideia, né? Faz o quê? Faz com que o seu instrumento, a sua ferramenta, que é o corpo físico, vá lá e pinte, toca o piano e assim por diante. Olha, o pessoal lá do Recomeçar Espiritismo em Praia Grande está perguntando assim, amigos, se puder me esclareça, a pessoa pode estar no sonambulismo, ela está por efeito mediúnico, agindo por vontade de outro espírito? Não. É isso que é importante que a gente entenda. Nós nunca agimos por vontade de outro espírito. Dito por Kardec, nós agimos por nossa própria vontade com a aceitação daquilo que está nos sendo induzido. Nós somos induzidos a fazer as coisas, porém fazemos porque permitimos. O que acontece no mundo espiritual é a mesma coisa que acontece no mundo material. Quando alguém, supostamente, no mundo material nos induz a fazer algo, ele verdadeiramente está nos induzindo ou nós estamos aceitando? Mas eu estou me flagelando, sim, mas porque eu estou permitindo ser flagelado. Não é verdade? Aí, é lógico, aí vão falar assim, mas é aquele cara que me rouba, que me mata, que me prende, que me sequestra. Isso é uma outra situação, tá, gente? A gente vai fazer um seminário aqui, não é seminário, vai ser um semanário, né? Para a gente poder detalhar essas coisinhas, que aí envolve outras coisas, compromisso, resgate, é outro assunto. Vamos lá que tem mais gente. Né? Tá. Então, na realidade, o que a gente tem que entender é o seguinte, que nós somos, assim, convidados, né? Vamos fazer isso, faz que é bom. Se eu lá no fundo, nas minhas memórias, eu tenho aquele pezinho para aquilo, eu posso, não, quero, é como eu costumo dizer, quero, mas não vou fazer. Quero, mas não vou fazer. Só que às vezes eu quero e faz, né? Então, a gente tem que entender muito bem isso, né? Isso aqui. Obrigado, viu, Éder, pela pergunta. Obrigado mesmo. Cláudia Ribeiro, a minha madrinha arrumava as casas dormindo. A minha madrinha arrumava a casa dormindo? Já vinha de uma criação difícil, também muito rígida. Não, tudo bem, ela tinha esse compromisso, né? Para ela, era uma obrigação, né? E pelo fato dela ter sido rígido, sim, isso aí, você acaba... Sim, tipo, dorme assim, ai meu Deus, vou dar um exemplo. Ai, meu pai, mesmo com idade, né? Porque aquilo fica, a parte da infância, gente, é um outro semanário, tá? É uma coisa muito séria, a infância. Os atos repetitivos fazem isso? Os atos repetitivos fazem isso. Então, essa cobrança e tal, a gente fala assim, meu Deus, e agora? É o medo de não sei do quê. Sabe, já ouviu falar de medo de não sei do quê? Mas aí se você não fizer, não sei, mas eu quero fazer. Entendeu? Então, cria esse sentimento. Né? Olha lá, a Aline Renatinha, da família da Renata, quando a pessoa vem com a reencarnação de alguma pessoa ruim, ela vai começar o ato quando está sonâmbulo? Fiquei na dúvida agora. Não entendi. Quando a pessoa vem... Com a reencarnação de alguma pessoa ruim. Quer dizer, quando ela vem com uma reencarnação... Não, que a Ariel não fala assim, veja se é isso que você perguntou.
quando a pessoa vem com a reencarnação, a pessoa vem com a reencarnação para viver do lado da pessoa ruim, ou a pessoa é uma pessoa, não ruim, mas uma pessoa desorientada, que vem com esse sentimento de que não é uma pessoa boa. Explica direitinho, a gente vê. A Alcina fez um comentário aqui interessante, Alcina, olha lá. Ela fez o seguinte comentário. Por que não ser o médium sonâmbulo? Explicação do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Não, item 172. Não, eu não disse que não tem médium. É que nós estamos falando sobre sonâmbulos, né? No caso, vários casos, pessoas comuns, não trabalhos. Existe, você sabe, né? Eu te agradeço pela tua colocação, porque é importante a gente destacar aqui. Existe trabalho sonambúlico, sim. Muito bom, e é usado, né? Mas é usado em benefício. Muito, para poder fazer trabalhos até vou ensinar a missão vigário, né? O trabalho de cura. Não, mas o que a gente está falando são pessoas, como ele falou do jardineiro, né? Falou da tia da Claudinha e assim por diante. No caso do médium sonambúlico, ele é muito parecido com a questão do desdobramento. Que você, na realidade, eu junto que o médium sonambúlico é o desdobramento. O médium sonambúlico, assim, de uma forma mais uma forma de catalepsia. Por quê? Porque é um trabalho mais apurado em que eu não posso, o corpo físico não pode ter a sensação do ambiente. Porque o espírito tem que estar focado no trabalho. É o caso, por exemplo, quando nós fazíamos reuniões de desdobramento, em que o espírito relata que ele está lá no hospital, vendo a pessoa que está adoentada, relata a cor, as pessoas que estão no quarto, o que está acontecendo. E se ele for ter entendimento, se ele não tiver entendimento dessa encarnação, mas na outra encarnação ele tem entendimento médico, eu falo, isso é sei lá, problema cardiovascular. É um receituário, ele dá, trazendo a experiência. Muitas vezes, viu, gente, a gente fala assim, o espírito que está passando esse receituário, ele está recebendo mensagem do espírito. A Alcina está se referindo sobre a pessoa que durante o sonambulismo ele pintava, que era um médium sonambúlico. Sim, pode ser. Pode ser, sim. Pode ser que, de repente, ele, durante o sonambulismo... Porque, veja bem, viu, Alcina? Vamos refletir nós dois aqui, ou todos nós aqui, né? Vamos refletir. O que é a mediunidade? Por exemplo, se um pintor, um Van Gogh, agora eu vou enlouquecer de vez, um Van Gogh vier para mim fazer um desenho, eu tenho que ter alguns laços artísticos. Você tem que ter alguma experiência passada. Não dá para ele chegar aqui e me ensinar em poucos minutos, o cara falar assim, olha, o traço é redondo. Claudinha, minha amiga, que inclusive faz a psicografia, faz os desenhos maravilhosos, né? É um desperdício, eu queria brincar com ela. Então, se você não tiver algo, se não falar assim, não, como é que eu tentei até isso de aprender, não consegui, não é dessa relação. Você tem que fazer um redondo aqui assim, fazer um quadradinho assim, fazer não sei o que assim. Se o cara for o Van Gogh, aí vai ser meio complicado. Mas e os inconscientes? Mesmo os inconscientes. Mesmo os inconscientes precisam dessa experiência passada. Porque, gente, é mais ou menos assim, eu tenho um campo vibracional. Eu vou mostrar para vocês, vão entender. Eu sou cheio de furinho. Vem Van Gogh com um monte de botãozinho para encaixar em mim, que as cores, não sei o quê. Se eu não tiver o furo, não vai encaixar. É o caso do Chico? É o caso do Chico. O Chico tinha dito pela... O Chico só tinha o primário. Sim, e tinha todas as mediunidades. Todas. Mas o Chico, então, tinha experiências... Eu postei no NED as 20 últimas reencarnações de Chico. Com permissão do Geraldo Lemos e do... Pedi para o Geraldinho Lemos, que está no grupo do WhatsApp do NED. Do NED. Sabe o que acontece? Tem muita informação de tudo, né? Então, eu sou muito precavido nisso aí. Achei interessantíssimo aquela... Eu vou colocar de novo para vocês, tá? Que eu tenho ela gravada. Mandei para o Geraldo Lemos, que cresceu com o Chico desde 18 anos de idade, diariamente, né? Ele conviveu com o Chico diariamente. Chico falou coisas para eles que não falou para ninguém, porque a família é muito antiga. E outra coisa, são laços espirituais. É uma família espiritual de mais de 5 mil anos, muito mais de 5 mil anos aqui junto. E também o Barcelli, né? Então eu mandei para o Geraldo, apareceu aqui na internet, eu achei interessante. Dá para você se está correto, se não está, vem com o Barcelli também, mas o Geraldo conviveu, o Barcelli conviveu, mas o Barcelli, mandei para ele. Ele me respondeu, não, é isso mesmo.
Tá certo. Entendeu? Confirmo. Aí eu mandei. Então, não é que o Chico tinha, né? O fato do Chico ter só o primário não significa nada. Nessa reencarnação tinha o primário, mas ele tinha um conhecimento imenso. Tá certo? Ok. Ele tinha todas as mediunidades. E no todas. caso daquele artista, no caso daquela pessoa que durante o dia era enfermeira e à noite pintava, durante o sonambulismo, é a mesma Pode ser coisa. mediúnico, Pode sim, ser mediúnico, sim. Pode ser que naquele momento ele tinha lá e de repente chegava os pintores até de renome, né? As informações. Não é que outra coisa, gente. Quando eu falo assim, doutor Bezerra de Menezes está aqui, não é que ele está aqui, não. É a essência de doutor Bezerra de Menezes, né? A energia do doutor Bezerra de Menezes, que ela é um sol, é que nem o sol. O sol não invade a minha casa, a minha janela, não invade a sua, não invade todos. Ele está aqui? Não, ele está irradiando a sua energia para a minha casa. E doutor Bezerra de Menezes, ele irradia energia para minha querida, para o meu querido José, para a minha querida Alcina, para esse trabalho maravilhoso de cura que eles fazem. Eles irradiam por quê? Porque eles abrem a janela do coração e permitem que esse sol entre. E é assim que funciona. Okay. Agora, se a gente manter essa janela fechada, não vai penetrar. Eu quero mandar um abraço para a Norma dos Estados Unidos. O pessoal dos Estados Unidos está assistindo lá, próximo de Nova York. Abraço, tá, Norma? Um abração para vocês aí. A Maleucar está falando aqui. Gente, a mente é mágica. Onde estão registradas todas as nossas vivências passadas? É isso. A Aline Renata fez a última. Aline, depois de você, eu só vou fazer um comentário do Dr. Caetano e nós encerramos, tá? Por causa do horário também. A Aline está falando. Ela está explicando melhor. Sim. Que quando alguém nasce, pode vir com um espírito mau, daí ele pode vir a cometer ato quando está sonando. A pessoa é um espírito, né, já traz uma bagagem pesada, né? Viu, Aline? Eu vou falar... Pera um pouquinho. Mas você já respondeu o que eu queria saber, que só cometemos atos pela nossa própria vontade. Isso. Agora, só vou tentar, Aline, não existe espírito mau. Não existe. Mas peraí. Bem lembrado. Não existe. Nós estamos num processo evolutivo. Cometendo erros e nos ressignificando de uma forma ou de outra, ou nos ressignificando pela consciência e pelo remorso, ou nos ressignificando pelo processamento da dor. Não existe espírito mau. Existem as tendências, né, que você leva às vezes, que não é uma consciência, não é moral, é imoral, tá certo? Então, o que às vezes vem é um espírito ignorante que... O que acontece? Às vezes, esses espíritos que são agressivos, à medida que nós reagimos e não agimos, nós ainda mais o ferimos e eles se tornam mais agressivos. Eu sei que é duro, é muito duro, não estou dizendo que eu faça isso, mas aqueles que são assim, a gente tem que, no mínimo, se a gente não puder ajudá-lo, que a gente ore por eles, entende? E não alimente aquela raiva pelaquela pessoa. Ou então tentar, se conseguir sentar com ele e falar assim, por que você é desse jeito? E ele vai justificar e você nunca rebata, simplesmente analise e faça com que ele veja que você, apesar de você não concordar, mas você respeita e compreende o ato. Compreende e nessa compreensão você pode mostrar para ele o caminho. O problema é que a gente bate, né? Não estou falando nós, né? Eu também. Muita gente reage. E ao reagir, a gente ainda prejudica mais. É verdade. A Mala, eu quero só estar fazendo um comentário que nós vamos encerrar nela. Eu acho que esse tema pede muitas lives, por ser muito complexo e, ao mesmo tempo, fascinante. Gera muitas interrogações. Eu estava dando uma lida no Livro dos Espíritos, ele continua esse assunto ainda. Sim, tem mais coisa para falar sobre isso, tá? Sim. Então, a gente pode continuar. Quem tiver curiosidade, continua. Parou na 438, vai ler a 439, dá uma lida no Livro dos Espíritos, porque sexta que vem a gente volta. E a gente continua esse assunto, viu? Maleucarte, tá? Milton, vamos parar um pouquinho aqui, só para encerrar esse assunto, porque eu acho que é muito importante e pode acontecer com qualquer um, e a gente vai ter que definir uma linha de comportamento no que aconteceu com o Dr. Caetano. E eu estou levando a eles, porque ele já falou muitas vezes. Muitas vezes. O Dr. Caetano tem uma vida, é casado, adora a esposa dele, ama, né, a família, os filhos, eu não lembro quantos filhos ele tem agora, não lembro agora, o trabalho dele. E, de repente, de uma hora para outra, na vida dele, ele começou a achar que a mulher dele estava muito chata, o trabalho dele estava muito, muito estressante, as coisas viraram. De repente, a visão dele começou a ficar muito negra, negativa.
tudo para ele estava ruim. Bom, antes de acontecer isso, ele dormia bem normalmente e tal. Até que um dia, o que aconteceu, e isso pode escutar que pode acontecer com a gente também. O doutor Caetano disse que levantou da cama, ele só soube depois que levantou da cama, foi até o parapeito da janela e ficou olhando, quase que caindo. E disse que ele ficou olhando e ele acordou de repente. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Ô Newton, o processo de sonambulismo pode levar uma pessoa, por exemplo, a uma obsessão, ou ser levado a uma obsessão, ou é o próprio espírito que estava fazendo aquilo e naquele momento teve um break? Ótima pergunta. Nossa, esse tema é importantíssimo. Lembra quando nós comentamos aqui que o espírito tem poder sobre o corpo físico? Mesmo no sonambulismo? Né? Veja bem, ele foi até o parapeito, parou e ficou olhando. Ele falou assim, não. Tanto ele poderia se suicidar como sonâmbulo ou como consciência física. Esteja no sonambulismo ou não, ele estaria... A decisão é do espírito. Por quê? Porque o corpo físico é o que? É o nosso escafandro terreno. Ele não é a causa, ele é o efeito das nossas decisões. O nosso corpo físico é o efeito das nossas decisões. Eu não sei qual é o projeto reencarnatório do Dr. Caetano, mas eu penso assim, eu não sei em que período foi que aconteceu isso, mas, de repente, foi o momento do start, sabe? Ele estava vivendo uma vida, não sei, foi antes do trabalho que ele faz no... Não, já estava começando já o trabalho, isso. Então, a gente não sabe. Então, o que aconteceu? Algo nele, não foi o problema com a mulher e com os filhos. Algo nele não vinha bem. Sim. Isso que a gente sabe que todos nós, eu costumo dizer, que todos nós temos a nossa famosa caixinha de Pandora. Tudo aquilo que a gente não gosta em nós, a gente abre a caixinha e joga para dentro. E isso não é a nossa finalidade nesse planeta, nesse momento. A nossa finalidade é assim, eu não gosto disso em mim. Então, eu tenho que assumir isso e trabalhar isso. Quando você pega esse processo e joga para a caixinha de Pandora, você simplesmente está se omitindo daquilo. É como se você pegasse a sujeira... Olha, amanhã tem visita. Minha casa está uma imundice. Mas eu estou com uma preguiça. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar tudo para debaixo do tapete. É o que a gente costuma fazer. Né? Aí, quando a visita vem, está lá debaixo do tapete. Aí, eu esqueço, deixa lá, dá muito trabalho de tirar de lá, e eu vou deixando a sujeira. Tem um momento que a sua sujeira vai ficar insuportável, vai ficar com bicho, com larva, um fedor danado. É mais ou menos isso. Algo que não... Quando eu reencarno, gente, a nossa única missão não é dar comida para pobre, roupa para pobre, não é trabalhar esse espírita, dar passe, fazer grupo de oração. Não. A nossa única missão é conosco. Nós só temos uma missão. O resto tudo é tarefa, é ferramenta. Isso. E as pessoas que eu digo assim, minha missão é cuidar de papai, é cuidar de mamãe, não. Eles são os nossos personal training, vou dizer, Manuel. Então, o que acontece? Eu venho para me melhorar, eu entro e começo. Bom, olha, com 15 anos você vai ter que fazer isso, com 17 tem que fazer, com 20 fazer aquilo, para você ter uma pessoa melhor. Só que eu vou pegar essas... eu não sou egoísta. Não, eu egoísta, mas de jeito nenhum. Aí o que eu faço? Pô, fecho. Você é muito orgulhoso. Eu orgulhoso? Não sou orgulhoso, não. E eu começo a jogar. Tem uma hora que a caixa fica tão cheia que ela faz assim, ó. Que eles querem sair, porque eu tenho que resolver isso nessa encarnação. A gente vai acumulando. Vai acumulando. Aí, sabe qual é o mau cheiro disso tudo, né? Que a gente fala que é sujeira. O mau cheiro chama-se depressão. Aí vem a depressão. Um dos casos, tá? Porque depressão tem vários casos, mas um dos casos é esse. Por quê? Porque eu sei que o meu período reencarnatório já passou mais da metade e eu não resolvi nem 1%. E eu começo a me cobrar e sinto o quê? Culpa. Porque a depressão é culpa. Em alguns casos, né? Então, eu sinto culpa, não sei do quê. Por quê? Porque eu sei... Ela falou do inconsciente, né? Foi a Leocádio. A Leocádio falou do inconsciente. Porque o meu inconsciente fala assim, cara, e aí, como é que é? Vamos ou não vamos? E eu falo, o que esse cara está falando? Não sei o que ele está falando. Entende? Porque a decisão é minha de mudar. Entendi. Né? Então, só para terminar, ele, depois desse acontecimento, ele
Se tornou essa pessoa maravilhosa que ele é. Que ele é essa pessoa incrível que ele é. Não, mas ele despertou e percebeu exatamente o que ele falou. Tinha alguma coisa errada. Ou seja... E ele foi atrás, ele correu atrás para resolver isso. Ou seja, quando ele chegou na beirada, a tampa abriu. Tá? É isso, E é voltou isso. tudo pra fora. Muito bom, muito legal mesmo. Gente, rapidamente para convidar para vocês para encerrar, que ele vai fazer a oração, a prece. Eu quero convidar vocês, hoje à noite, às 20 horas, temos o professor Alessandro, está fazendo o estudo do livro Voltei. Eu estou preparando a playlist de cada um deles, do livro Voltei, do livro Mensageiros, do Nosso Lar, todos eles que são palestrantes, que estão fazendo o estudo, né, capítulo por capítulo. Eu estou montando a playlist e vou jogar para quem quiser acompanhar todos eles, entendeu? Hoje à noite é o livro Voltei. Sábado, Dr. Davidson Lemela, falando onde estão nossos entes queridos. Doutor, não percam, às 19 horas. Sábado, o que você faz sábado às 19 horas? Você não faz nada. O que a gente faz? A gente fica vendo televisão, enchendo o saco do marido, da mulher, da esposa, tudo. Né? É melhor a gente assistir. Então, você não esqueça, sábado, às 19 horas, pelas nossas redes sociais, pela rede social do nosso amigo aqui, do Nilton Júnior. Exatamente. E na segunda, Maurício Zominandi fazendo o estudo do livro Paulo e Estevam, e terça-feira, Henrique Botaro sobre o livro Nosso Lar. Tem uma continuidade. Aí você fala, mas eu não assisti o capítulo 1, 2, 3. Estou montando a playlist. Você vai poder acessar a playlist e vai ver a sequência certinha lá para você acompanhar. A Agnes Estrelas, passageiro, né? Passageira, diz, muito boa maneira de vocês trazerem o assunto. A ideia justamente é fazer uma coisa mais tranquila, né? Para que as pessoas... Um bate-papo mesmo para vocês. Faz a prece? Vamos fazer. Então, aproveitando esse tema, né? Que é tão importante para todos nós, que é um tema que nós vivenciamos todos os dias, não o sonambulismo, mas o desdobramento, né? Que é durante o sono. Agradecer, acima de tudo, esses amigos que estão sempre conosco, o tempo todo, e muitas vezes não conseguem acessar a nossa razão, a nossa consciência, durante o dia a dia. Mas o que eles fazem? Aguardam o momento do sono, que é quando a gente se deixa o corpo físico, muitas vezes as nossas preocupações, e nos desdobramos. E lá nos aguardam de braços abertos, felizes, sorridentes, com a oportunidade de fazer com que a gente desperte para a vida, para as nossas responsabilidades. E assim nós agradecemos a todos vocês, queridos amigos, por estarem ao nosso lado. Que possamos, durante a noite, alguns momentos antes, hora do banho, né? A gente sempre toma um banho antes de dormir, que a gente tome um banho, relaxe, e a partir dali inicia um processo de relaxamento. E ao dormir, agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que nós tivemos, onde conseguimos vencer todas as preocupações e os adversários que a gente sabe que tem. E eu não falo adversários físicos, não, nem espirituais, mas esse momento dessa pandemia que nós estamos enfrentando valentemente, estamos transpondo dia a dia, agradecer a Deus por isso. E nos deixar aberto para recebê-los. E que essa energia que eles nos envolvem pode fazer com que abra nossa mente. E, através dela, no dia seguinte, trabalharmos para nos tornar pessoas melhores. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado ao Criador pela vida. E que seja sempre feita a tua vontade através da nossa. Que assim seja. Amigos, sintam-se abraçados. Se pudéssemos, queríamos dar um abraço a cada um deles. Sintam-se abraçados. Que Deus abençoe a todos. Até sexta temos uma programação a semana toda, né? Mas até sexta que vem, com mais um NED, estudando e dando continuidade ao nosso estudo. Tchau, pessoal. Agradeço a todos. Um abraço. Fique com Deus. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado
íntegra em empreendimentos imobiliários. Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.